Estamos gravando esta que é a quarta aula da nossa matéria de hermenêutica e exegese. Isso mesmo, hoje é a quarta aula da nossa matéria de hermenêutica e exegese bíblica. Hoje é quinta-feira, 8 de setembro de 2022, curso básico em teologia, turma das quintas-feiras. Deus abençoe os nossos irmãos, né? Com muito esforço, irmão Kleber. Né? Irmão Kleber tem uma característica, né? A característica do irmão Kleber é a minha durante o dia, né? Quando eu estou aqui, essa característica some, que é o uso do boné. Durante o dia, quando eu saio, é boné para lá, para lá, para cá, porque o sol daqui arrebenta com a minha cabeça. Mas o irmão Kleber trabalha ao contrário. No escritório dele, ele está com boné. Isso é benção. Também agradecemos ao bispo Fábio. Oh, desculpe, irmão Fábio, perdão, né? Eu já estou tocando na minha cabeça que ele é bispo. Não sei por que, gente. Tá difícil, gente. Parece que eu vi algum programa da Universal e ficou na minha mente esse negócio de bispo. Irmão Fábio, obrigado. Deus abençoe. E irmã Kelly, parece que a gente está vendo uma película de Hollywood, né? Com a irmã Kelly no volante. Mas, obrigado. Tá bem interessante, né? Olhando assim para a irmã, parece uma película de Hollywood, né? Um filme de Hollywood, né? Um negócio assim interessante, né? Quando essa aula sair gravada, vai aparecer a irmã Kelly lá no volante. Vou dizer, o que é isso? É alguma atriz de Hollywood? É mais ou menos parecido. Mas Deus abençoe pelo seu esforço, tá? Eu reconheço a sua dedicação, reconheço seu esforço, não é fácil, mas a senhora vai vencer no poderoso nome de Jesus. Nós estamos aqui, né, para humildemente dar a nossa ajuda, a nossa contribuição. Quero ter alegria, para a glória do Senhor, Deus me dando vida e saúde, entregar no final desse curso canudinho nas mãos de vocês, para a glória do Senhor. Vai ser bonito, oh meu Deus, o dia dessa formatura vai ser bonito, né? Só a irmã Kelly que está um pouquinho distante, mas não tem problema, a gente vai a New Jersey, fazemos a formatura dela lá. Já do irmão Fábio e do irmão Kleber vai ser fácil, né? De Massachusetts é tranquilo para a Mas gente. quando for a formatura, eu vou até vocês, pastor. A Massachusetts não haveria problema? Não, eu vou até vocês. Ah, ok, perfeito. A gente vai deixar tudo marcado com uma boa antecedência, pelo menos 2 meses de antecedência. Okay. Eu já estou, inclusive, trabalhando em cima disso. Meus irmãos, vamos à página 9. Página 9 da nossa apostila. Página 9, estamos nesta impactante matéria, né, de hermenêutica e exegese. Nós temos ainda 3 aulas pela frente, né? Temos 3 aulas pela frente. Temos a aula do dia 15, do dia 22 e do dia 29. Então, vamos nos estender um total de 7 aulas, porque esta matéria, ela exige, né? Queria trabalhar com 5, mas não há nenhuma condição. Então, essa aula vai se estender, essa matéria vai se estender até o dia 29 de setembro com a provinha, e já em outubro começamos, se Deus quiser, uma nova matéria. Vamos lá então. Página de número 9. Nós estávamos falando, né, como vocês se lembram, da importância dos contextos bíblicos, né? A hermenêutica, ela tem várias regrinhas, várias chaves, e uma das mais importantes é a chave dos contextos, né? Como vocês já estudamos na página 6, 6 são os contextos: o contexto geral, o contexto imediato, o contexto remoto, o contexto referencial histórico e o literário. Agora, uma perguntinha para refrescar, né? Eu quero acreditar que vocês estão lendo a apostila, estão assistindo, né, o vídeo das aulas gravadas, né? Ninguém é obrigado a assistir, obviamente, os vídeos das aulas gravadas, mas quem tem podido, né, ou tirado um tempinho para assistir o vídeo, quero acreditar que ajuda você a rememorar ou a revisar o que já estudou aqui conosco. Alguém de vocês tem tido essa oportunidade de dar uma olhadinha no vídeo das aulas ou não? Isso, eu creio que a maioria... Só o irmão Fábio... Eu estou vendo. Perfeito. Só o irmão Fábio, acredito, na correria dele. Estou não tem... fazendo os exercícios também. Excelente. O irmão Kleber também tem tido essa oportunidade. Creio que o INSE também, porque eu já
conversei em off com ele várias vezes, né? Então, é só uma sugestão para o irmão Fábio, ele fique bem à vontade, ele sabe o tempo que ele dispõe, né? Porque a correria da meu irmão Fábio é muito grande, mas sempre quando puder, não é uma obrigatoriedade, para só, como posso dizer, só para fixar melhor, né? Sobretudo porque essa matéria que é uma matéria um pouquinho difícil, então valeria a pena, na medida do possível, irmão Fábio, dar uma olhadinha, né? Não digo em todas as aulas gravadas, mas naquela que o irmão tiver mais Eu andei dificuldade. assistindo umas duas e o exercício eu tô na estudo aqui, mas as aulas tá meio complicado ainda. Porque essa é uma matéria de natureza técnica, né? E é uma das mais importantes da teologia, né? É natural que seja uma matéria um pouco mais difícil, um pouco mais complicada. Ela trabalha com a teologia, só que não é uma aplicação puramente teológica, né? É uma combinação de técnica, não é? E de teologia, né? Quando tem as duas coisas, fica um pouquinho mais complicado. Sendo uma matéria teológica, já tem a sua complexidade, concordam? Já tem um pouco da sua complicação. Quando é a combinação de técnico com teológico, claro, fica um pouquinho mais complicado. Daí a minha sugestão, né? Que, na medida do possível, possam vocês sempre para fazer uma recapitulação, porque isso vai ajudar bastante. Bom, baseado nisso que eu estou falando, quem de vocês se lembram desses 6 contextos que estão aí na página 6? Eu falei já umas 2 vezes. Isso eu tenho certeza, porque eu assisto, né? Quando eu termino a aula aqui, eu levo um tempo processando, e depois que eu posto no grupo, geralmente eu posto perto da meia-noite ou antes da meia-noite, eu assisto 2 vezes, para vocês verem como eu fico enjoado de mim. Já fico enjoado de mim agora, dando aula. Aí eu assisto 2 vezes seguidas, a mim mesmo ouvindo, né? Haja misericórdia de Deus sobre a minha vida, né? Então, termino aqui. Então, antes de dormir, é aquela lavagem cerebral. Eu durmo ouvindo-me a mim mesmo. Mas, para mim, é importante, porque eu tenho que detectar onde eu errei, onde eu falhei, aonde eu deixei a desejar, compreendem, para eu corrigir e melhorar da melhor maneira possível para alcançar vocês. Mas eu me lembro ter falado pelo menos 2 vezes que desses 6 contextos tem um que é o mais importante de todos. Entre o geral, entre o imediato, o remoto, o referencial, o histórico e o literário. Desses 6, tem um, repito, que é o mais importante. Por que o mais importante? Porque é o que cobre a maior extensão de toda a Escritura Sagrada. Vamos ver se vocês se lembram. Qual desses 6 é o mais importante? É o histórico, pastor. O histórico. Maravilha, irmão Kleber. É o histórico. Se você não se lembrou, se lembre ou anote. É o contexto mais importante de todos os 6. É o histórico, porque basicamente a história é o gênero literário que tem mais predominância em todo o texto das Sagradas Escrituras. Ele domina muito forte. Desta razão, estamos aqui na página 9, falando exatamente, né, da continuação do contexto histórico, né, que aqui na letra A nos diz. Tem a ver com a época, com a cultura, com a ocasião, com o propósito original do texto que se estuda. Se a gente não levar em consideração o contexto histórico, vamos ter dores de cabeça enormes. A letra B diz: o que é estritamente cultural no Novo Testamento não tem aplicação a partir do 1º século ao fechamento do cânon do Novo Testamento. Olha que interessante. Desde então que permanece no texto bíblico é a mensagem de Deus para todos os tempos. O cânon do Novo Testamento, lembram-se, fechou exatamente em qual livro? Vamos lá, se vocês se lembram. O cânon, o grupo dos livros inspirados e autorizados pelo Espírito Santo no Novo Testamento. Fecha-se exatamente em qual livro? Que silêncio! Pastor, é o Apocalipse? O irmão Kleber está arregaçando, com todo respeito à expressão do paulista, está arregaçando a rede.
irmão Fábio hoje está indo... Acho que ele não tomou o Red Bull dele. Eu vou mandar uma caixinha pelo correio, né? Tem um pacotinho que eu hoje fui no Walmart de 4. Lembrei do irmão Fábio, Red Bull com café com leite. Com leite. Irmão Fábio, vou mandar. Rapaz, eu tentei responder aqui do histórico, o negócio tá aqui, ó. Highlight Olha. desde a outra aula, mas eu sou tão ruim aqui do computador que eu estou tentando aqui, eu faço o PIN no vídeo e não consigo abrir o áudio, cara. Homem, eu vou ter que dar a caixinha de Red Bull com café com leite. Vi hoje lá no Walmart, uma caixinha com 4. Acho que vou mandar pelo correio, irmão Fábio, antes da aula vai ter que tomar 2 latinhas. Se ele fica animado. 2 latinhas, está chegando o índice. Agora o negócio vai ficar bom, está chegando o índice. Fala comigo, Ince! Paz, pastor, tudo bem? Rapaz, agora ficou bonito, né? Os 3 mosqueteiros e a D'Artagnan, né? Portos, Athos e Aramis, né? A irmã Kelly é a D'Artagnan. Tem um D'Artagnan, né? Os 3 mosqueteiros e a comandante. Meu Deus! Obrigado, Ince. Deus te abençoe. Eu sei que é uma batalha tremenda, né? Eu sei que é luta para lá, luta para cá, trabalho para aqui, trabalho acolá, mas eu admiro o teu esforço. Eu de coração admiro. O esforço de cada um de vocês é reconhecido. Tá? E eu valorizo o aluno que batalha, transpira, na irmã Kelly, né? Parecia atriz de Hollywood no volante. Agora é pouco. Está chegando em casa, mas é assim mesmo, graças a Deus. Né? O reino de Deus ele é ganho por força. Apocalipse, né? Então, como respondeu o nosso irmão Kleber, o cânon do Novo Testamento ele é fechado no livro do Apocalipse. Consequentemente, quando o cânon ele é fechado, nada mais pode ser incluído como palavra inspirada. Agora, preste atenção aqui, essa letra C. Essa aqui é uma perguntinha capciosa, uma perguntinha que nos deixa muito a pensar. O que tem significado um determinado texto para os primeiros destinatários do referido texto? E qual é a aplicação desse mesmo tempo aos tempos nossos e à nossa vida que hoje vivemos? É uma pergunta. Aí vem uma segunda dentro dessa pergunta. Saberá o leitor fazê-lo com sabedoria, ciência e discernimento? Olha que interessante. Eu creio que aqui eu já falei que uma outra base de interpretação do texto pelo contexto são os princípios universais e atemporais e os princípios locais e temporais. Quem se lembra disso? Ou eu não falei sobre isso? Não falei. Então, está em tempo. Eu falei isso, então, na classe de ontem. Anotem aí. Existem também 2 princípios bíblicos pelos quais precisamos nos nortear ou nos orientar além, né, do contexto para você saber o que é válido para o Antigo e para o Novo Testamento e o que só é válido para o Antigo Testamento. Vamos lá. Tem vários mandamentos, várias ordenanças, vários preceitos e estatutos do Antigo Testamento que só tiveram validade única no Antigo Testamento e para a nação de Israel. Preste atenção. Esses mandamentos, preceitos, estatutos, ordenanças que só tiveram validade no Antigo Testamento e para a nação de Israel, nós chamamos deles de princípios locais e temporais. Por que locais? Voltado para uma nação, para uma localidade, nação de Israel. Confere? Temporal, válido para o tempo do Antigo Testamento, mas no caso específico da nação de Israel, como Israel não recebeu a Jesus como o Messias, por estranho que pareça, é válido até os dias de hoje, por causa do judaísmo ou da religião judaica. Então, esses são os princípios locais e temporais. Tem os princípios universais e atemporais. O que quer dizer universal? Válido para todos os povos, para todas as nações,
e atemporais. Não é temporais, é atemporais, ou seja, é válido para todas as épocas, para todos os tempos. Vamos lá. Jesus, se ele repete esses princípios do Antigo Testamento dentro dos 4 evangelhos, preste muita atenção, se o Senhor Jesus repete estes princípios do Antigo Testamento nos 4 evangelhos, número 1. Número 2, se o apóstolo Paulo repete os mesmos princípios do Antigo Testamento nas suas 13 cartas ou 13 epístolas, e se estes mesmos princípios do Antigo Testamento são repetidos ou confirmados por Pedro, Tiago, João e Judas, então estes princípios são universais e atemporais. Então essa é a forma que eu vou descobrir se um princípio do Antigo Testamento é válido para o Novo. Exatamente. Se você quer ter essa chave para ficar tudo bem claro, como é que eu dou validade a um princípio do Antigo Testamento dentro do Novo? Resposta: quando o Senhor Jesus, nos 4 evangelhos, os repete ou os confirma. Anotado? Se Jesus confirma, se Jesus repete esses princípios do Antigo Testamento dentro dos 4 evangelhos, funciona, é válido. Além de Jesus, tem que ser o apóstolo Paulo, porque ele é a segunda autoridade doutrinária do Novo Testamento. Então, se o apóstolo Paulo confirma isso dentro das suas 13 epístolas, ou as repete, funciona, então, dentro do Novo Testamento, esses princípios do Antigo. E o outro, se Pedro, Tiago, João e Judas confirmam esses princípios nas suas cartas ou epístolas, funciona, então, esses princípios do Antigo Testamento para dentro do Novo. Bastante interessante. Aí vamos entrar num princípio bem rapidinho para você entender essa abordagem que nós estamos fazendo. A irmã Kelly estava lá com a imagem perfeita, ela virou e ficou pequenininha. Ficou meio, reduziu o tamanho, né? Agora virou gente grande de novo. Ela estava pequenininha, meu Deus, agora está gente grande. Ok, vou dar um exemplo. A guarda do sábado, a abstenção de comer carne de porco e a circuncisão. São princípios que foram usados por quem? Pelos judeus, confere, lá no Antigo Testamento. Embora, por causa da religião judaica, esses princípios são seguidos até hoje. Até hoje. Mas ninguém mais deve seguir esses princípios, com exceção dos adventistas do 7º dia, que guardam o sábado e não comem carne de porco. Não sei se vocês sabiam disso, mas eles não passam pelo rito da circuncisão. Oh, que interessante! E temos outros princípios do Antigo Testamento que não são válidos no uso para dentro do Novo Testamento. Então, usem isso como filtro. Como é que eu sei que eu, como igreja de Cristo, vou usar um princípio lá do Antigo dentro do Novo Testamento? Desde o momento que você passa por esse filtro. Jesus confirmou, repetiu nos 4 evangelhos? Amém. Paulo repetiu ou confirmou nas suas 13 cartas? Amém. Pedro, Tiago, João e Judas repetiram ou confirmaram dentro das suas cartas ou epístolas? Amém. Se não houver confirmação desta forma, então esquece. Então o princípio é unicamente usado para o Antigo Testamento. Quantos entenderam, gente? Quantos entenderam? Ficou claro? Se ficou alguma dúvida, só gritar para a gente, então, voltar a repetir. Isso aqui é importante para nós entendermos a letra D. Para a exegese, o significado do texto bíblico no original e no tempo, e para o tempo em que foi escrito, constituem-se em detalhes muito importantes.
Portanto, a exegese é uma tarefa histórica. Irmão Kleber saiu fora do, acho que ele perdeu a conexão. Uma pena. A exegese é uma tarefa histórica, ao contrário da hermenêutica. A hermenêutica não é uma tarefa histórica. Então, o contexto histórico ele é mais evidenciado a partir da exegese, quando eu estou estudando detalhes que me obrigam a lançar mão do contexto histórico. Está ali, irmão Kleber, voltando. Vamos lá. Irmão Kleber, tá. Louvado seja Deus. A gente já entra no clamor agora para o irmão voltar. Probleminha aqui, pastor, perdão. Acontece. Fique tranquilo, isso acontece. Vamos lá. O idioma da ocasião do texto. Preste atenção. O Antigo Testamento, não sei se vocês se lembram, originalmente foi escrito em quantos ou em qual idioma? Alguém se lembra? Alguém já ouviu falar? Eu já falei alguma coisa sobre isso. Assim. Hebraico ou Hebraico e grego? aramaico. Hebraico e aramaico. Aramaico. Anote aí. 90% do Antigo Testamento hebraico. 90%. 10% em aramaico. As letras e as gramáticas desses dois idiomas são bem parecidos. Não são exatamente iguais, mas são bem parecidos. Okay? Então, mais uma vez, para você procurar não esquecer. Hebraico, 90%. Aramaico, 10%. E o Novo Testamento? Qual foi o idioma usado para a redação do Novo Testamento, de Mateus, Apocalipse? Alguém se lembra? Grego koiné. Grego koiné. Importante, koiné. O que quer dizer koiné? Coloque aí. Grego popular. Grego do povo. Não o grego clássico. O grego clássico é o que é falado hoje na Grécia, nas ruas, com as pessoas, que era o contrário daqueles tempos. Hoje o grego koiné só é falado nas igrejas ortodoxas, não é? De Constantinopla, que tem o seu patriarcado dentro da Grécia, e nas escolas, universidades e faculdades. Mas o povão hoje fala o grego clássico. Então, koiné foi o grego usado para a redação do Novo Testamento. Então, temos que levar em consideração o idioma da ocasião do texto. Aí vem a outra coisa aqui, ó. As circunstâncias da ocasião do texto. Isto inclui os padrões de pensamento do povo na ocasião do texto, de maneira que a mensagem divina fosse bem compreendida por todos. Eu creio que vocês já tiveram essa experiência. Estão lendo a Bíblia e, de repente, se confrontam ou se deparam com um texto que tem uma expressão muito própria, que não é normal, comum, dentro do nosso linguajar da língua portuguesa. Ainda que, repito, esteja traduzido o texto na nossa língua, no nosso idioma, a língua portuguesa, eu tenho certeza que você já pegou textos que você está lendo e... O que é isso? Não encaixa, não faz sentido. Alguém aí se lembra de algum texto, se alguém consegue se lembrar, não sei, algum texto que você já estava lendo, mesmo lendo em português, não fez sentido aqui dentro? Alguém se lembra de um texto assim que deixou você travado no meio do caminho? Eu não lembro de um texto específico, mas lendo o Antigo Testamento, várias passagens, eu ficava assim bastante perdido, porque era um palavreado e falava de lugares, das tradições e aquelas coisas todas. Ficava assim, você estava sabendo as palavras porque está em português, mas Sim. não conseguia encaixar nada do que estava acontecendo ali. Não fazia sentido Isso. No momento de interpretar o que o texto estaria querendo nos dizer, correto? Wincy, se lembra de algum texto, que um ou dois, ou que seja um, que te causou assim, caramba, está em português, mas não está fazendo sentido na interpretação? Tive bastante dificuldade ali no livro de Apocalipse, ali é bem complexo, é bem difícil. Porque é uma linguagem muito alegórica e Ali eu tive muita dificuldade, mas é isso aí. É isso.
Perfeito. O Apocalipse é um dos livros, se não o mais complexo da Bíblia por causa da tipologia, da simbologia. Irmã Kelly, se lembra de algum texto, um ou dois, que a irmã estava lendo e, de repente, bum, travou. O que é isso? Agora deu ruim, não entendi nada. Tipo aquele que Jesus fala, aquele que ganhar a sua vida, perdê-la. Aquele que perder a sua vida, ganhar a... Como é que é isso? É um negócio assim. Quem quiser ganhar a sua vida, a perderá. E quem perder a sua vida por minha causa, ganhará. Ou seja, é como fosse um trocadilho no sentido contrário. E cria uma espécie de confusão na nossa cabeça, porque não faz sentido. E talvez também, assim, algumas traduções, né, da Bíblia, assim, as versões da Bíblia que às vezes muda muito o texto, aí confunde. Confunde, corretíssimo, concordo plenamente. Perfeito. Irmão Kleber, se lembra de algum texto, apenas um, precisa ser dois, que o irmão estava lendo em português, maravilha, de repente, deu uma travada, vai, que agora? O que é isso? Eu estava lendo, pastor, igual assim, tem os livros aí que... igual tem os 5 primeiro, né? Depois tem uns outros ali que não faz sentido, eles estão ali, igual lá da escravidão de Israel. Aí, às vezes, quando eu comecei a estudar bem a Bíblia, assim, eu me perdia. Eu falei, mas o que esse livro está fazendo aqui na frente? Era para estar lá, entendeu? Aí essas coisas aí que complicavam. Agora eu tenho a compreensão, entendeu? Ok, é porque para quem está lendo a Bíblia pela primeira vez ou estudando, porque vocês sabem que há uma diferença entre ler a Bíblia, não é verdade? E estudar a Bíblia. Ler é uma leitura por cima, superficial. Agora, quando você lê estudando, muda o assunto. Concordam comigo? Quando você lê estudando, o assunto muda da água para o vinho. E nós temos o hábito. Pastor, sim. Aquele livro lá, Cantares de Salomão, aquele livro é chato. Aquele livro ali não tem nada, sei lá, achei ele tão chato, assim, só fala de Quando nós romantismo. estudarmos aquele livro, que vai ser a matéria do médio, que se Deus quiser, se a irmã estiver animada a chegar lá no médio depois de fechado o básico, a irmã vai entender de uma maneira assim, ó. Sabe o que é ficar com a boca paralisada? Já vou adiantar para a senhora o que se trata o livro de Cantares, só para você ter uma ideia. É um código. Ali dentro daqueles 8 capítulos é um tremendo de um código. Mas vou resumir em poucas palavras, se você quiser anotar, anota. Esse aqui é fantástico. Fala do amor de Cristo pela igreja. Está todinho fala só de ali mulher dentro. Ali de romantismo. Está todo ali dentro, mas, na verdade, está escrito na linguagem da poesia hebraica. Porque o livro de Cantares ele faz parte de um conjunto chamado livros poéticos, que são Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. São 5 livros, ok? Então, esses 5 livros eles têm uma linguagem puramente ligada à poesia hebraica. E a poesia hebraica ela é completamente diferente da poesia ocidental, da poesia latina. Na verdade, que nós estamos acostumados muito a ler uma poesia no sentido latino, no sentido ocidental. Agora, a poesia hebraica oriental muda da água para o vinho, usa muitos simbolismos. Então, o livro de Cantares, resumidamente, fala de 2 coisas. O amor de Salomão a uma de suas esposas, a Sunamita. Salomão teve 700 esposas e 300 concubinas. Perdão, 700... Nesse jeito, de 700, 300 mil. Muita gente, muita mulherada na história. E dessas preferidas de Salomão, a Sunamita é o alvo do livro de Cantares. Então, ali é todo... E o mais estranho, pouca gente sabe disso. Quando a gente chegar lá, no médio em teologia para estudar o livro de Cantares, nós vamos descobrir que ele está todo o ritual. Olha que coisa interessante. Da sexualidade, o ato sexual, ele é todo descrito. As preliminares, o coito, estamos aqui falando entre adultos. Tudo que você imaginar, você que é casado, sobre o ato sexual, está descrito em detalhes.
Yep. Só que dentro de um simbolismo hebraico ou hebraístico, que a leitura, a grosso modo, não nos dá condições de fazer uma interpretação ao pé da letra. Ele é todinho codificado. E por detrás desta poesia que é linda, que é maravilhosa, entendeu? Aí nós vamos encontrar o quê? O amor de Cristo pela igreja. Como, por exemplo, está ali no livro de Cantares, só para a irmã Kelly vocês terem uma ideia. Salomão chama a Sulamita mais bela que as éguas de Faraó. Já leram isso? Vai você falar, com todo respeito, isso, por favor, isso, não fica triste comigo, não. Vai o Ince falar com a irmã Vanessa. Meu amor, você está linda demais, como a égua de Faraó. Mas a irmã Vanessa acerta o Ince com uma sapatada, com todo respeito, ela não tem, não. Ela acerta o Ince com uma sapatada grossa, ainda pede divórcio. Seria por aí mesmo. Seria por aí. Porque na nossa cultura, você chamar sua esposa de égua, fala sério. É uma ofensa. Concordam comigo? Sua égua. Mas naqueles tempos, poxa, com todo respeito, irmão Fábio, se o irmão estivesse lá em Israel e chegasse para a irmã Paula, meu amor, minha Paulinha, você é uma égua. E ela ia ficar, opa, ele está me comparando às éguas. Por quê? Porque era o padrão de beleza naquela época. As éguas de Faraó era a coisa mais linda que existia naquela região, entendeu? Então fazia sentido, faz sentido quando você lê a poesia hebraica. Mas na nossa cabeça, na nossa cultura ocidental latina, pelo amor do pai, é ofensa, concorda comigo? Chama a sua esposa de égua, é divórcio na certa, briga, contenda. Aí você vai dizer, é o diabo, é o levante do inimigo. Não, é você que é irresponsável. Chama a sua esposa de égua. Entende? Esse é o probleminha que tem dentro do livro de Cantares. Não tira a razão da irmã Kelly, que parece ser um livro chato. Ele é, entre aspas, chato porque a gente não entende a alegoria, a figura, as metáforas que estão ali escritas, né? Mas a gente, quando chegar lá, vocês vão ficar assim, ó, de boca aberta. Ele é um livro fantástico. Quer ver uma coisinha só para a gente continuar, para não tomar muito tempo dessa parte? Hoje você vai ouvir muitos hinos, chamando Jesus da Rosa de Sarão. Quem já ouviu falar disso? Jesus, a Rosa de Sarão, baseado no livro de Cantares. Mas quando você estuda o contexto histórico, você descobre que não é Jesus a Rosa de Sarão. Hã? É a igreja. Oh, é a igreja! Como é que eu sei disso? Quando você estuda o capítulo 2 de Cantares e vai lá, parte por parte, pá, 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 aí chega lá no final. Uou, não tem nada a ver com Jesus. Tem tudo ligado com quem? Com a igreja de Cristo. Para vocês verem como a coisa é séria. Então, quando não se estuda o contexto histórico e cultural e a questão da poesia hebraica, é muito fácil eu pegar um livro desses e fazer uma distorção de interpretação e ensinar ou pregar qualquer coisa que bata na minha cabeça. Então, isso é muito sério e é uma das tarefas que a hermenêutica e a exegese, né, muito nos ajuda. Aqui, ó, os costumes da ocasião, que é o caso de Cantares, né? A cultura envolve alguns fatores relevantes: folclore, tradições, música, comemorações, poesia, que eu acabei de falar agora, fala, linguagem, práticas, comportamentos e procedimentos, usos, vestimentas e posturas. Vamos ao livro de Deuteronômio, capítulo 24. Vou mostrar uma coisa para vocês que parece estranho no mundo. Deuteronômio, capítulo 24. Deixa eu ver aqui se está aqui direitinho. 24, deixa eu ver se é o 24. Não, creio que me equivoquei. Só um momentinho. É em Deuteronômio, mas eu me equivoquei com respeito ao capítulo 24. Só um momentinho. Só um momentinho, deixa eu só localizar.
Vamos lá. Deuteronômio 22, perdão. 22, 5. Perdão. Deuteronômio 22, 5. Eu tenho certeza que você já passou por esse texto. Ó. Não haverá trajo de homem na mulher, e não vestirá o homem veste de mulher, porque qualquer que faz isto é abominação ao Senhor teu Deus. Já passaram por esse texto alguma vez? Sim ou não? Todos já passaram por esse texto, já leram? Sabe qual o problema quando se pega esse texto ao pé da letra? Aí algumas igrejas, e eu falo isso com muito respeito, por gentileza, tá? Com muito carinho, com respeito a toda e qualquer denominação, tá? Sabe o que algumas igrejas fazem quando pegam esse texto? Ó, mulher não pode usar calça comprida, porque calça comprida é roupa de homem. Por quê? Está escrito em Deuteronômio 22, 5. Tem certeza? Lê de novo. Aí lê. E não leva em consideração o conteúdo de todo o capítulo 22, que tem 30 versículos. Quando você lê os 30 versículos do capítulo 22 de Deuteronômio, automaticamente vai despertar o quê? Ué, qual é o contexto histórico? Qual é o pano de fundo histórico deste capítulo 22? Eu dou a resposta. Se você quer anotar, é interessantíssimo isso. Deus orientou a Moisés para orientar Israel e quando o povo entrasse em Canaã, tivesse muito cuidado de não se misturar com os hábitos profanadores, idolátricos, porque vocês sabem que Canaã estava cheio de povos idólatras que adoravam outros deuses, que sacrificavam crianças ao fogo, que faziam adoração direta ao próprio Satanás, ao próprio diabo. Então Deus dá várias orientações a Moisés, no livro de Deuteronômio. Essas orientações são repetidas para Josué, dentro do livro de Josué, e aqui está uma delas. Mas o que isso tem a ver? Quando você estuda os 7 povos que dominavam Canaã, Perezeus, Gibrazeus, Ferezeus, Jebuseus, o total de 7. 7 povos. Você vai descobrir que eles tinham um hábito curioso. Eles tinham uma espécie de sacrifício sacerdotal. O que é o sacrifício sacerdotal? Homens e mulheres, eles praticamente ficavam quase que nus, mas portando uma roupa que cobrisse a sua genitália. Essa roupa, ela é o que diferenciava a roupa interior do homem, ou do sacerdote que iria prestar sacrifício ao seu Deus, e aquela roupa qualificaria ou identificaria a mulher que cobriria sua genitália para apresentar também um sacrifício ao Deus A, B ou C. Havia Moloque, Dagon, vários deuses, né, cananeus. E era normal que estas roupas fossem usadas de forma invertida, ou seja, a roupa interior da mulher, que era usada comumente, ela, na hora do sacrifício para esses deuses, era usada pelo homem. E a mulher usava ao contrário, ou seja, a mulher usava a roupa que cobria o homem e a mulher usava e o homem usava a roupa da mulher. Fazia uma inversão, como o que hoje conhecemos como transexuais. Os transexuais vêm lá de trás de Sodoma e Gomorra e eles se definem fortissimamente dentro de Canaã. Se você nunca estudou isso na Bíblia, é muito interessante. Tá? Então, Deus deu uma seguinte ordem. Ó, a roupa íntima, que é natural do uso da mulher, está sendo usado por homens, porque estão prestando sacrifício aos seus deuses cananeus, e vice-versa em relação à mulher. Né? Não existia, como os temos nos dias de hoje, calcinha, cueca, sutiã, entende? Era o formato das toalhas que eram colocadas, entrelaçadas no corpo. Por exemplo, era muito normal entre as mulheres havia um entrelaçamento em X e do homem em formato de cruz. Variava muito de uma tribo de Canaã. Entre os jebuseus era de uma certa forma, entre os gigazeus
era de uma certa forma, então Deus teve o cuidado de orientar Moisés. Ó, vocês vão entrar em Canaã. Agora, cuidado que vocês não se misturem com os hábitos desses povos que vão colocar vocês na cabeça o quê? Que vocês devem usar a roupa íntima no sentido invertido. Quantos de vocês estão entendendo? Vamos trazer para os dias de hoje? Seria o mesmo que usar uma calcinha feminina hoje, ou uma mulher usar uma cueca masculina. Isso, abominação. Aí, se você ler esse texto ao pé da letra, entra naquela que nós sabemos, usos e costumes. Está na Bíblia, mas não se lê o pano de fundo histórico. E pior, não se lê o contexto de todo o capítulo 22 de Deuteronômio. Quer ver um outro assunto bem parecido lá no Novo Testamento? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Irmão Fábio agora perdeu a conexão. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Versículo de número 6. Portanto, se a mulher não se cobre com o véu, tosquie-se também. Mas se para a mulher é coisa indecente tosquiar-se ou rapar-se, que ponha o véu. Já passaram por esse texto alguma vez? Sim ou não? Aí entra o mesmo problema. Não, é pecado a mulher cortar cabelo. Prova na Bíblia, está aqui. 1 de Coríntios 11:6. Mas peraí, está levando em consideração o conteúdo de todo o capítulo 11? Você tem que ler todo o capítulo 11 de 1 de Coríntios, que tem 34 versículos, e você tem que levar em consideração o quê? O contexto histórico. Quando você lê todos os 34 versículos do capítulo 11 de 1 de Coríntios e analisa o contexto histórico, você vai descobrir algo fantástico. Sabe qual que é? Na cidade de Corinto, uma das mais idólatras da Grécia, começou a haver aqui muitas conversões, muita gente se convertendo em Corinto. Nesse grupão de gente convertida que Paulo ganhou na cidade de Corinto, na Grécia, ele ali fundou uma das mais promissoras igrejas, diz a Escritura e diz a história, que era a igreja mais cheia de dons espirituais. Vocês sabiam? A igreja que Paulo fundou na cidade de Corinto, na Grécia, era a igreja mais cheia, mais abundante nos dons espirituais, mas era a igreja mais vazia de caráter de Cristo, mais vazia de amor. Esta é a razão pela qual é escrita o 13º capítulo de 1 de Coríntios 13, o capítulo do amor, porque estava faltando na igreja de Corinto muitos dons espirituais, muitos milagres, muitas manifestações, mas pouca maturidade, pouco caráter de Jesus Cristo. E por haver muita conversão de gente idólatra entrando na igreja em Corinto, teve um problemão. Entrou um grupão de prostitutas sacerdotais que se converteram. E aí começou a dar um problema. Que problema? Pelo costume da antiga Grécia, as prostitutas sacerdotais, ou seja, as prostitutas que vendiam o seu corpo para oferecer um sacrifício para agradar um deus deles, né? Poderia ser Minerva, Júpiter, Juno, Saturno, Netuno. Havia uma quantidade gigantesca de deuses do Olimpo, né? Até trazidas em películas de Hollywood, em filmes de Hollywood. Era normal essas prostitutas sacerdotais fazerem o quê? Rapar o cabelo. Não estou falando careca como eu, mas rapar, tá? Um exemplo, só um exemplo. Digamos, a irmã Kelly dá na cabeça, Deus seja com ela rapa a cabeça, não, corta todo o cabelo dela, não raspa, fica careca, mas fica rapado. Eu creio que vocês já devem ter visto senhoritas, senhoras com cabelo até debaixo do ombro, de repente aparecem igualzinho um menininho, cabelinho cortadinho, com pezinho quadrado, etc e tal. Não sei se vocês já tiveram essa experiência de ver pessoas assim, até se assusta. De costas você pensa que é um rapaz, mas você olha de frente, uau, uma mulher, e confunde.
Esse era o problema que estava acontecendo na igreja em Corinto. Muitas prostitutas sacerdotais convertidas e deu um falatório, uma fofocada, uma murmuração. Espírito Santo, Paulo, coloca a ordem, que o negócio está esquisito, Paulo. Aí o Espírito Santo fala com Paulo e Paulo dá essa orientação. Se a mulher não se cobre com véu, tosquice também. Mas se para a mulher coisa indecente tosquear-se o rapaz, faz o quê? Coloca o véu. Aí resolveu o assunto. Aí no momento que aquela mulherada coloca o véu na cabeça, todo mundo, aleluia, glória a Deus. Começou a... O pessoal fica todo feliz. Daí vem o problema da interpretação. A Congregação Cristã do Brasil. Já ouviram falar dessa igreja? A Igreja do Véu. E agora? Vai ensinar isso para eles. Que isso tem a ver com o contexto histórico-cultural. Vai dizer para eles, mas tá na Bíblia. Essa igreja também, pastor, ela não fala muito em Jesus, não. Ela fala muito Deus, 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 Deus. O tempo todo. Porque eles são unitaristas. Né? Eles só se focam na pessoa do Pai. É bem interessante. E toda essa raiz, né? É bem longo, a gente vai, o tempo não nos permite. O problema da igreja de Corinto foi tão forte, que gerou essas duas anomalias. A má interpretação deste texto pelo desconhecimento do contexto histórico-cultural e de tal maneira que também na igreja de Corinto teve um grande problema, né? Se levantou um grupo de religiosos chamados pelagianos. Quem são os pelagianos? Né? Vem de Pelágio. Pelágio foi um dos descendentes dos fundadores da igreja de Corinto, que criou a ideia que Deus é só uma pessoa, ou seja, o Pai. E a igreja, a Congregação Cristã do Brasil, ela herdou essa veia pelagiana. E agora? É um negócio complicado. E tem dominado não apenas a igreja, a Congregação Cristã do Brasil, mas outras denominações que se dizem evangélicas, mas que aderiram ao hábito do véu, né? E, em alguns casos, também aderiram ao hábito de dar adoração somente ao Deus Pai, ou seja, não se reconhece a Trindade, não se reconhece a pessoa do Filho e nem do Espírito Santo. Compreenderam? Compreenderam? Então, olha como é complicado quando você interpreta ao pé da letra um texto que exige, né? Que exige a questão da análise do contexto histórico e do contexto cultural. Agora o negócio vai ficar mais bonito, presta atenção. Agora só estava dando suave, agora o negócio vai ficar lindo. Olha só, virando a página 10. Na Bíblia, papai do céu, agora sim, agora o negócio vai pegar. Pelo menos vamos encontrar 4 culturas principais. Antes de eu falar de cultura principal, eu quero ouvir da parte de cada um de vocês 2 características que vocês enxergam com muita clareza. Não é crítica, não estamos aqui para criticar, estamos aqui para trocar ideias, para encaixarmos dentro daquilo que estamos entendendo, dentro dessa matéria que é bem complexa. Eu queria ouvir de vocês 2 aspectos que vocês enxergam da nossa cultura brasileira. Quero ver o INSE, o que o INSE vê. Bem característico da cultura brasileira. O que a irmã Kelly vê da cultura? 2 coisas muito sobressalentes, ressaltantes na cultura brasileira, que o irmão Kleber vê bem claro na cultura brasileira, e o irmão Fábio. Eu vou ser o último a opinar, porque dentro de mim é perigoso. Eu tenho 3 culturas. Nasci no Brasil, sou brasileiro, mas eu tive uma criação entre judeus e espanhóis. Então, eu acredito que de todos aqui eu sou o mais suspeito, porque eu falaria de 3 culturas. Mas vamos lá. Wincy, 2 aspectos que tu vês com muita clareza, que é única, singular da cultura brasileira. Eu acho que a cultura brasileira é uma cultura muito... Aquela palavra que todo mundo conhece, malandra. Sabe, tem essa questão da malandragem que às vezes passa acima da honestidade de todo mundo. O brasileiro, por mais honesto que ele é malandro. Ele dá o jeitinho dele e sempre pensa nele. Isso aí é uma das coisas que eu sempre falei. O jeitinho brasileiro, né? O Wincy já fala. O Wincy é brincadeira, não. Quando o Wincy abre a boca, derruba todo mundo.
Isso aí é uma das coisas que eu acho. E várias outras coisas também. O brasileiro é mais isso, malandragem, só pensa ali, não é uma cultura unida, é desunida. Infelizmente. Infelizmente, nós somos um povo muito desunido também. Tem isso aí também. Isso é da nossa cultura, isso aí. O individualismo, né? Individualismo, essa é a palavra. Repito, eu me sinto muito desconfortável em falar isso, porque eu compartilho, né, 50% da cultura brasileira, nasci criado entre brasileiros, não sou melhor do que vocês em nada, mas vocês vão de entender, eu passei por 3 culturas, e isso criou um conflito enorme na minha cabeça. Ué, quem está certo, quem está errado? Mas é difícil, é um negócio bem complicado. Entende? Irmã Kelly, um aspecto que a irmã vê tão claro, tão ressaltante na cultura brasileira. Um só aspecto, nada mais. O seu áudio está fechado. Inveja, pastor. Muita inveja. Misericórdia de Deus. Hoje, assim, até às vezes você quer dar um testemunho na igreja, mas não pode dar o testemunho, porque se você dá um testemunho, atrai maldição para a sua vida. Começa aquela inveja e os trem... Nossa, a gente fica até de cama. Muita inveja. Infelizmente, eu concordo com a senhora. E olha, ao longo de mais de 50 anos caminhando com Jesus, eu tenho aprendido a me limitar a dar testemunhos. Não é qualquer testemunho que eu dou. A Bíblia fala para a gente se alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram, né? Verdade, concordo. Com seu irmão. Mas na igreja, hoje em dia, é tudo ao contrário, entendeu? Se você fala uma bênção ali para a pessoa que está do seu lado, a pessoa pode ser a pessoa mais próxima. Você vê ali no semblante dela na hora. Muda completamente. Da água para o vinho. Concordo com a senhora. Tanto que hoje, infelizmente, devido a essa questão, temos que ser muito cuidadosos. Até com o que nós vamos testificar. É complicado, né? O testemunho é para edificar, né? A fé das pessoas, mas exato. não está edificando, está atraindo inveja para sua vida, então é melhor você nem falar nada, ficar quieto e agradecer só a Deus. Exato. Eu sou muito limitado. Há 30 anos atrás, eu rasgava a boca para dar testemunho. Gente, de uns 25, 30 anos para cá, eu mudei. Eu só dou um testemunho assim que eu sei que não vai criar aquela sensação de inveja. Gente, pode acreditar, isso que a irmã Kelly está falando é uma coisa que pertence tristemente à cultura brasileira. Pastor, pode ser para o seu melhor amigo ali, não sei, mas se você falar, vou fazer isso, não dá certo. No dia que você vai caladinho, não fala nada para ninguém, e até vou mais longe, até compartilhar a luta. Pior ainda, fica quietinho, tá lutando, tá chorando. Tudo bem, vai, tudo bem. A mulher dinamita, vai, gente, tudo bem. Quietinho, porque a gente é mal interpretado. Isso, infelizmente, é uma característica estranha da cultura brasileira. Irmão Kleber, não estamos aqui tecendo críticas, estamos aqui só fazendo uma avaliação bem real, né, para nós entendermos a questão da cultura no plano bíblico. Irmão Kleber, o que o irmão poderia destacar, algo muito chamativo da cultura brasileira, no seu ponto de vista? Pastor, do meu ponto de vista, é que tem muitos orgulhosos, entendeu? Orgulhosos, pessoas orgulhosas. Infelizmente, é um negócio estranho. Não estamos falando aqui mal do nosso povo, né? São situações que são reais, e temos que ter muita graça de Deus para contornar esse tipo de deficiências que existem em toda e qualquer cultura, mas na nossa cultura brasileira, na cultura brasileira, infelizmente, é muito chamativo. Irmão Fábio, não é uma aula de críticas, não, mas é para fazermos uma séria avaliação e olhar para nós mesmos, né, para cada um de nós. O que o irmão poderia destacar um aspecto chamativo da cultura brasileira? Idolatria. Principalmente, não tenho nada contra quem gosta, eu gosto de assistir alguns lances, alguma coisa, mas para mim não é nem fanatismo. O fanatismo também é uma idolatria com o tal do futebol. Olha, o problema é que não é só as pessoas que não são crentes, evangélicos. Todo mundo fala que é cristão, né? Mas se contagiam.
mas dentro do meio evangélico é uma coisa que me cria nojo, às vezes, é porque até dentro da igreja, quando o pastor fala a bênção apostólica, já tem dois lá que já está na metade do assunto do futebol. Aí você não vê eles comentar que Deus fez, que Deus agiu, que culto maravilhoso, não fala nada. Dentro do fundo da igreja, você vai para trás, ou encontrar com as pessoas, já escuta dois falando de futebol. É uma coisa nojenta. Se isso, infelizmente, isso que o irmão está falando, infelizmente, né? A menos que tenhamos que ficar isolados ou evitar um mínimo, ou um máximo, que seja. Novembro vem aí, né? A Copa do Mundo em Catar. Os brasileiros vão estar aí desesperados. Eu particularmente, eu não tenho apreciação ao futebol brasileiro, não. É uma coisa cultural. Agora, o futebol europeu, sim, eu sou apreciador, eu aprecio muito o futebol espanhol, a liga alemã, a liga inglesa, ou até mesmo a italiana, mas o futebol... Me chamaram já esses dias de comunista. Pastor, você vai torcer para o Brasil? Não. Como é que é? Não. Qual é o seu time? Inglaterra, Itália, Alemanha, Espanha. Mas você é comunista? Não. Eu tenho sangue espanhol, a minha formação é de espanhol também. Então, e se for Brasil e Espanha jogando? Sou espanhol. Não, você só tem que ser igual os... Tem que amar o Brasil, tem que ser... Peraí, calma. Aí já é idolatria, gente. Uma coisa é ter respeito pela pátria amada Brasil. Uma coisa é ter respeito. Eu respeito, gente. Eu respeito, oro pelo Brasil. Agora, idolatrar o futebol brasileiro, dá um tempo. Tem macumba, tem feitiçaria, tem tudo isso que, infelizmente, nós estamos ressaltando, né? Um aspecto também, né, se eu me permite, né, colocar da cultura brasileira, impontualidade. Falta de disciplina básica com a administração do tempo, do horário. Rapaz, pensa num cara que fica doente. Entendo. Não leve isso para o lado de vocês. Por favor, que eu entendo que vocês fazem isso aqui, trabalham muito, têm as necessidades de vocês, tá? Mas eu percebo assim no culto de qualquer igreja, não sei como é na sua igreja e nem quero saber, mas na maioria das igrejas, incrível, se marca para começar um culto 10 horas. O povo aparece 10h30, 10h45. Pelo amor de Cristo, gente, isso me adoece. Me adoece. Já para o trabalho, material, tá lá meia hora antes. Sabe por quê? Porque se chegar atrasado vai ter o desconto. Mas na casa de Deus ninguém vai descontar o teu salário. Mas e o temor, a reverência, o respeito à presença de Deus no culto? Isso é triste, gente, é triste. Parece que quando envolve isso aqui, quando morde o nosso bolso, o povo é disciplinado. Mas não mordendo o nosso bolso, não mexendo com o nosso ganha-pão, parece que a indisciplina da impontualidade é uma coisa... Eu luto muito, irmãos, com isso. Eu também luto, pastor, contra isso, porque pensa numa pessoa que é impontual, sou eu. É para tudo. Eu oro muito. Mas Deus pode mudar, eu sei que pode, eu sei que a senhora está se esforçando. Senhor, dai graça, porque é para tudo. Bom, Fábio, tem uma palavra rapidinho, então já vamos passar para o ponto seguinte. Aí você vai entender por que eu estou ressaltando tanto isso. Coisa rápida sobre isso aí também é uma coisa que eu estou sempre abrindo culto na igreja, sempre. E quando começa os cultos, a gente começa 20 minutos, meia hora de oração para interceder pelo culto. Então, tem um grupinho ali, 4, 5, às vezes 5, 6, 7, 8, intercedendo pelo culto. E quando a gente vai abrir o culto, agora o culto começa 8h50. Então, você abre o culto, você pode contar, sim, o tanto de pessoas que tem no culto já para perto das 9 horas da manhã. Tem vezes que você vê a igreja que está sem entrar mais ninguém na porta, que o povo já chegou tudo, já acabou o louvor da igreja, está no meio do louvor da igreja, e eu tenho pavor, porque no meus compromisso de trabalho, eu já peguei até um trabalho por causa da minha pontuação no tempo. O cara ligou e falou assim, olha,
Você passou o preço aqui e eu não vou checar com mais ninguém. Eu gostei muito que 10 minutos você já estava na frente da minha casa antes, pode fazer o trabalho. Meu Então, eu para Deus. o culto, não estou falando mal de ninguém, nem muito Exato, menos exato. E da não minha estamos aqui. esposa, mas a maioria das vezes eu vou num carro separado, porque eu não dou conta. Se o culto começa às 9, se eu chegar lá às 9h15, eu prefiro não ir. Não dou conta. Isso que nós estamos falando, entenda, por favor, tá? Não se trata de criticarmos a nossa cultura brasileira, só para nós termos uma maior consciência de uma cultura, como qualquer outra cultura que tem problemas, tem deficiências, claro, os judeus têm problemas, os italianos têm, os ingleses, os europeus, toda cultura tem deficiência. Mas por que eu estou ressaltando tanto esse aspecto? Que a Bíblia fala de 4 culturas principais, está aqui na página 10. E quando nós lemos a manifestação dessas culturas na Bíblia, nos confunde. Por quê? Por exemplo, fala para um inglês que impuntualidade faz parte da cultura brasileira. Ele ri, entre parafuso, dá gargalhada. Fala isso para um alemão, ele fica irado. O bicho mais chato com horário não é o inglês, é o alemão e o suíço, entende? E muitas das vezes, quando estamos lendo a Bíblia, estamos nos defrontando com questões culturais que a gente começa a rir, acha estranho, acha absurdo, porque a gente desconhece o contexto cultural de como funcionam estas culturas. Olha só as culturas que a Bíblia nos traz. A cultura semítica. Ela é a cultura dos povos vizinhos a Israel e a mesma origem. Então, Israel está dentro de um contexto chamado a cultura semítica. Ao lado de Israel, nós temos a Síria, temos o Egito, temos a Jordânia, temos a Arábia Saudita, temos aquele grupão de países, né, que também existiram no passado. Então, todos eles fazem parte de uma cultura chamada semítica. Nós lemos muito no Antigo Testamento traços desta cultura e cria uma certa confusão, porque nós não entendemos naquele momento que estamos lendo o porquê daquelas manifestações e comportamentos característicos da cultura semítica. Aí nós temos a segunda, que é a cultura hebreia ou judaica, né, de Israel propriamente dito. Creio que vocês sabem, lá no Evangelho de Mateus, quando vemos Maria e José, os pais de Jesus, diz a Escritura que eles se colocaram noivos. Só que o noivado na cultura hebraica, na cultura judaica, implica no mesmo teor e valor do compromisso de casamento. Então, quando se colocam noivos, quer dizer o seguinte, estão como já oficialmente casados, só que não lhes é permitido a intimidade, o ato sexual, compreendem? Mas o valor diante da sociedade, não é como na cultura brasileira. Hoje, digamos, um exemplo, tá? O Winnie se coloca de noivo com a irmã Vanessa, troca uma aliança bonitinha, aquela festa maravilhosa, dá uns 3 meses, o Winnie conhece a bela adormecida da vida dela, que não é a irmã Vanessa, Deus o livre, mas graças a Deus... Vanessa, desculpa, mas encontrei a deusa da minha rua. Aí despacha a irmã Vanessa. Mas na cultura hebraica não valia, não. O compromisso de noivado era quase que inquebrantável, porque era assinado um contrato com o pai da noiva. E nesse contrato geralmente se colocava um penhor, mínimo de 250 ciclos de prata. Seria hoje a bagatela de $100 mil. Então, quando se quebrava o contrato de noivado, ok, você está deixando minha filha? Maravilha, mas os 100 mil fica com ela. O quê? Então, naquela época, para se colocar noivo, o noivo pensava 2 vezes, ou até 3, vem cá. Será que eu vou ficar com a Vanessa como minha noiva e depois esposa? Porque, do contrário, eu vou perder 100... Pensou o índice perder $100 mil, mas ele não é bobo, não. Ele segurou os 100 mil e segurou a irmã Vanessa. Isso era característico da cultura judaica, né? O valor do noivado tinha o mesmo valor do compromisso do casamento, com a diferença que, estando noivos, não tinham direito ao ato sexual, só depois de consumada a cerimônia oficial de casamento. Aí vem a cultura helenística, que é a cultura dos gregos, né? Nós vamos ler muito isso nas cartas de Paulo. Tem muita
coisa nas epístolas de Paulo que transpira a cultura helênica, a cultura grega, que a gente tem dificuldade de entender. E a cultura romana, que nós, observem isso aqui, nós, brasileiros, latinos, ocidentais, herdamos 40% da cultura romana. Oh, yeah! 40% da cultura brasileira veio dos romanos. Por quê? Lembre-se que Portugal foi colonizado pelo Brasil. Quem se lembra disso? Quem se lembra disso? Consequentemente, Portugal foi fundado por quem? Por quem? Pelos romanos. A capital de Portugal, Lisboa, pelos romanos, lá no longínquo passado, isso no primeiro século depois de Cristo, chamava Lissabona, e depois se tornou Lisboa, e o país Portugal era chamado Porto de Gales, ou Portucalis. Isso é história, entendeu? Mas quando você entende a história de Portugal e dos países europeus, você vai entender que a nossa cultura brasileira, 40% dela, foi diretamente herdada dos portugueses, ou melhor dizendo, dos romanos. Né? Os outros 60% está dividido com a cultura indígena, a cultura do negro e a cultura de vários colonizadores europeus que geraram, né, uma influência no Brasil. Vamos lá. Isso aqui é importante, sabe por quê? Porque quando lemos a Bíblia, temos que também fazer essa pergunta. Que cultura está dominando esse texto? Isso muito influencia quanto à comunicação da mensagem bíblica e o seu consequente desconhecimento por parte do intérprete da palavra de Deus. Olha só que coisa séria. Resumidamente, e sem dúvida o desqualifica como seu expositor. Resumidamente falando, o intérprete deve descobrir as circunstâncias para um determinado escrito ter vindo à existência. Faz-se necessário conhecer maneiras, costumes e psicologia do povo no meio do qual foi escrito o qual o escrito foi produzido. Vale a pena lembrar que a psicologia de uma pessoa inclui suas ideias de cronologia, ou seja, de tempo e espaço, seus métodos de registrar a história, seus usos de figura de linguagem, os tipos de leitura que usa para expressar seus pensamentos. Mais a letra F, olha só. Mas afinal, aí vocês vão fazer essa pergunta, antes que você faça, eu já te dou a resposta. Mas afinal, por que e para que tudo isso? Isso aqui é para encher salsicha. Olha só. Porque o método utilizado por Deus para falar-nos é por meio dos feitos humanos, que além do idioma envolve circunstâncias, costumes e lugares. Faz um highlight aí, ó. Circunstâncias, costumes e lugares. Então temos que descobrir qual é a circunstância que implica o texto que eu estou lendo. Quais os costumes envolvidos no texto que eu estou lendo? E os lugares, a geografia. Conclusão, a palavra de Deus escrita é um livro divino humano, assim como a palavra de Deus viva, Jesus Cristo, é divina humana. E isso muito nos conforta como seres humanos que somos. O crente leigo, ou seja, o crente desavisado, desinformado, só tem vontade de saber o que o texto significa para ele agora, não lhe interessa o passado. Entretanto, para o exegeta, ou seja, aquele que investiga a origem do texto, sim, muito lhe interessa. Aí nós temos agora o contexto literário. Esse é o segundo, anote aí, esse é o segundo mais importante dos 6 contextos. O mais importante qual é? Esqueci, gente, deu branco. Ih, gente, zebrou minha mente. Histórico. Graças a Deus alguém salvou a pátria. Desculpa, gente. Branqueou bonita minha mente. Eu olhei assim para o Fábio. Meu Deus, esqueci tudo. É história. E o segundo, literário. Vamos lá, vamos entender por que é o segundo mais importante. Letra A é o significado das palavras quando são combinadas na oração-frase. Letra B é o contexto literário de muito grande utilidade às unidades de pensamento do texto, que são os parágrafos no original. Aí temos um probleminha bem interessante. Entretanto, é importante também ressaltar que um expositor da Bíblia, a depender de uma versão em que cada versículo for um parágrafo, isso poderá levá-lo a constantes erros de exegese. A ARC Almeida, Revista e Corrigida,
traz esse probleminha. Deixa eu dar um exemplo que nós temos que ter muito cuidado a não ficarmos usando os versículos como unidades separadas para nós interpretarmos. Vamos lá no Evangelho de João, capítulo 10. Vou dar só um exemplo, que é muito vasto, e eu quero trabalhar só com o básico para vocês compreenderem essa dificuldade. Capítulo 10 do Evangelho de João. Capítulo 10 do Evangelho de João. Versos 9, 10 e 11. Evangelho de João, capítulo 10, versos 9, 10 e 11. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á e entrará e sairá e achará pastagens. Verso 10. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Verso 11. Eu sou bom pastor, o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Esses 3 versículos, prestem atenção na minha pergunta, está falando de quem ou de quais pessoas? Esses 3 versículos. Está falando de quem ou de quais pessoas? Falando de Jesus? Jesus, principalmente de Jesus. E de alguém mais? Fala de alguém mais? Só de Jesus? De quem mais? Só Jesus está sozinho no conjunto desses 3? O diabo, né? O diabo. Perfeito. Perfeito, perfeito. Vocês concordam, então, que dentro desses 3 versículos, o personagem que mais predomina é a pessoa do Senhor Jesus. Concordamos? E, em menor escala, é o diabo. Agora, outra pergunta. Uma vez que é Jesus que tem domínio, maior predominância dentro desses 3 versículos, aqui, ao lermos, estamos lendo algo literal ou algo simbólico ligado à pessoa do Senhor Jesus? Simbólico. Simbólico, perfeito. Ou figurado. Porque o verso 9 diz, eu sou a porta. Jesus não é uma porta de verdade, concorda comigo? Uhum. Porque porta é o símbolo de quê? Acesso a 2 ambientes ou a 2 lugares. E, neste caso, Jesus simboliza o quê? O acesso entre nós e o Pai Celeste. Concordamos com isso? Então, Jesus é o acesso, é a porta, é o meio de acesso. O verso 10 está falando somente, unicamente do diabo. O ladrão vem ensinando a roubar, a matar e a destruir. Então, esse é o trabalho que o diabo faz. Ele vem para matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Aí, no verso 11, aparece de novo Jesus. Só que aqui ele aparece como quem? Como o bom pastor. Então, Jesus aqui se destaca. Ele não é o pastor apenas, ele é o bom pastor. Se alguém diz, eu sou o bom pastor, está mentindo. Que o único que pode dizer, eu sou o bom pastor, este é Jesus Cristo. Mas o meu pastor só falta subir ao céu com 6 pares de asas, mas que seu pastor tenha 10 auréolas. Seja aquele santo maravilhoso, mas ele nunca vai poder ostentar esse título. Bom pastor é só com Jesus. Estamos entendendo aqui? Então, se eu for interpretar esses 3 versículos na base de parágrafos separados, eu posso ter problemas. Mas neste caso específico, eles estão o quê? Eles estão o quê? Interligados. Isso, perfeito. Mas como está interligado, então podemos dar uma interpretação continuada. Mas temos que ter muito cuidado quando pegarmos Almeida Revista Corrigida, quando pegamos um versículo, um outro versículo e um outro versículo. Temos que analisar sempre pelo contexto. As outras traduções já nos dão melhor facilidade de interpretação. Vamos um pouquinho mais adiante, porque já são 9h50, quero ver se dá tempo para corrigir os exercícios, se não der,
Eu vou fazer a postagem no grupo para vocês, então, corrigirem, né? Porque talvez a gente vai tomar um pouquinho mais de tempo. Hoje eu já imaginava que essa aula ia tomar esse tempo por causa da profundidade do assunto. Vamos lá. Nesse tipo de contexto, o qual é o literário, logicamente, identificaremos que as palavras somente fazem sentido dentro das frases, é o que acabamos de falar, e estas em relação às frases anteriores e posteriores. Devemos, então, procurar descobrir a linha de pensamento do autor. Fazer-nos a seguinte pergunta é de vital importância. Qual é a pergunta? O que o autor está dizendo e por que o diz exatamente aqui? Procura se acostumar, quando você não entender um texto, faz essa seguinte pergunta. O que o autor aqui, se é Daniel que está escrevendo, o que Daniel está querendo dizer? E por que ele diz isso exatamente aqui? Se você está lendo o Pentateuco, Levítico, por exemplo, que é um livro difícil. Quem já passou pela leitura do livro de Levítico? É um livro difícil ou não? É bem difícil. Porque ele fala da lei do sacerdócio. É bem difícil. Se você lê assim corrido, você capota, você tropeça. Você... A irmã que vai dizer, que livro chato. No momento que você não está entendendo do que se trata. Mas quando você sai da superfície, começa a entrar na profundidade, então o Levítico começa a fazer sentido, porque está tudo apontando para Jesus. Fantástico isso. Tudo que está ligado ao sacerdócio está diretamente apontado para a pessoa do Senhor Jesus. Mas vamos Pastor, lá. Só uma pergunta rápida, sem interromper. Faça lá, faça. Dentro desses estudos que a gente está fazendo aí, a gente vai passar pelo estudo do tabernáculo ou não? No bacharel em teologia, há uma matéria chamada tipologia bíblica. Nós vamos estudar durante 8 semanas a tipologia. Só 4 semanas a gente vai ter em cima do tabernáculo. Já pensou? É a maior de todas as tipologias bíblicas. Só para deixar vocês assim curiosos. Dentro do tabernáculo, existem 777 símbolos e figuras. 777, 777. O que é isso? Isso é coincidência? Não. Pai, 7. Filho, 7. Espírito Santo, 7. E todas essas 777 figuras ou símbolos apontam, além para o Pai, para o Filho e para o Espírito Santo, apontam para quem? Para a igreja e para o... Olha lá, olha, Fábio está provocando. Fábio, faz isso comigo não, Fábio. Não provoca não, Fábio. Isso é pecado, hein? Vou falar com o pastor Hugo. Pastor Hugo, seu conservo está me provocando. Gente, eu perdi com o uso do tempo, né? Cheguei a ter a miniatura, a maquete do tabernáculo, num espaço de 8 pés por 4. Pensa numa maquete, toda de plástico, 8 por 4. Quando eu viajava, eu levava para dar os estudos de 3, 4 dias, coisa mais linda. Mas vou recuperar, né? Que com muito uso, 15 anos aqui na América, ia para lá, ia para cá, ia para lá, ia para cá, acabou algumas peças se perdendo, mas eu estou pretendendo, se Deus quiser, no ano que vem, comprar de novo, e aí as nossas aulas, quando entrarmos no bacharel em teologia, nessa parte do tabernáculo, eu vou fazer vídeos, né, em um espaço bem grande, porque tem que montar num espaço de 8 por 4. Aí vocês vão ver em tempo real, ou pelo menos de forma um tanto miniaturizada, né, a questão do tabernáculo. É muito lindo, gente, é muito lindo. Ali você encontra o crescimento do cristão, ali você encontra a maturidade do cristão, tudo que você puder imaginar ligado a Cristo, à igreja, ao cristão, ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, está dentro do tabernáculo. Mas não temos condições, obviamente, de entrar nos detalhezinhos, pelo menos por enquanto. Mas, respondendo ao irmão Fábio, é uma das mais lindas tipologias de toda a Bíblia. Vamos lá. Vamos ao exemplo prático que acabamos de falar agora. Vamos reconhecer que o autor tenciona dizer, quando Jesus disse, eu sou a porta, acabamos de falar agora há pouco, entendemos essa expressão como comparação. Observamos atentamente que não é a única aplicação específica neste caso, ou seja, de unicamente uma comparação. Jesus, certa feita, ele diz assim,
Advertia, cautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. Rapidinho, me respondam. Qual é a função do fermento? O fermento tem uma função. Qual é? Fazer crescer. Fazer crescer o quê? O pão. O pão, não a nossa barriguinha, né? Também ajuda. Enche a barriguinha. Tem gente que gosta daquele pãozinho cheio de bromato, né? A barriguinha fica bem cheinha, bem grandinha, bem gordinha, né? Então, o fermento, ele usa o quê? Ele tem uma função de fazer crescer. Biblicamente, qual o significado de fermento? Geralmente, quando você ouve um pregador, um ensinador está falando de fermento, ele está querendo dizer o quê? No sentido bíblico. Pecado. Porque assim como o pecado, aliás, como o fermento, quando você espalha, ele se espalha por toda a massa e faz a massa crescer de forma proporcional. O pecado também tem uma função parecida, né? Quando vem o pecado, ele não fica só num só lugar, ele se distribui, ele contamina, ele se expande. Mas quando você ouve Jesus falar isso, advertir e acautelar-vos do fermento dos fariseus e saduceus, aí você liga, tem a ver com pecado. Não tem a ver com pecado. Não, não. Porque quando você lê Mateus 16:6, Marcos 8:15, e Lucas 12:1, você descobre que o significado de fermento aí não está ligado a pecado. Está ligado à doutrina de grupos. Aquelas doutrinas comuns no judaísmo que separavam as pessoas, fariseus, saduceus, zelotes, essênios. Já fala de ideologias. Então, no sentido genérico, fermento realmente aponta para pecado. Mas no sentido deste texto, não é pecado, senão doutrina de grupos, ensinamento de grupos. Quando Jesus disse ao paralítico, levanta-te, toma tua cama e vai para casa, ele esperava que o paralítico obedecesse essa palavra de comando. E ele não obedeceu a princípio. Teve que Jesus dar um empurrãozinho para que ele recebesse a cura, entendeu? Então, Jesus deu uma palavra, uma ordem de comando, mas o paralítico não entendeu. Isso você pode descobrir lendo isso em Mateus 9:6, Marcos 2:11 e Lucas 5:24. Mais 10 minutos para a gente fechar. Ainda dentro do contexto literário. Olha, esse contexto é difícil, mas ele é muito rico. Faz-se importante conhecermos também as duas formas de melhor interpretarmos o texto em questão. Olha, você quer ter duas formas para interpretar bem melhor um texto? Anota isso aqui, ó. Interpretar lexicalmente. Que palavrinha feia, lexicalmente. Vem da palavra léxico, dicionário. Mas, pastor, vai direto no assunto, fala dicionário, não complica a minha língua. Só que a palavra léxico é um termo mais técnico, compreende? Usado dentro da teologia. Quem de vocês tem dicionário bíblico aí na sua casa? Só Fábio. O que eu vou fazer, então? Eu vou postar no grupo dicionários online grátis. Dicionários bíblicos online grátis. Vocês vão precisar. No mês de outubro, eu vou sortear na turma da terça, da quarta e da quinta uma concordância bíblica e um dicionário bíblico. Mas vai ser para as 3 turmas. Vamos ver qual vai ser o abençoado ou abençoada que vai levar um bom dicionário bíblico. Já estou negociando com a Jerezim Book, mas é o mais caro e a melhor concordância. Vai ser um sorteio entre quase 40 alunos. Vai ser pesado, né? Vamos ver. Quem sabe nessa aí, irmão Kleber, leva uma concordância e vai ficar sorrindo até 2035. Ou a irmã Kelly leva um dicionário que vai ficar sorrindo até 2057. E aí não vai precisar mais esquentar a cabeça. Mas eu vou recomendar a vocês também, se vocês quiserem, alguns dicionários que não são muito caros, estão na faixa de 25, 30, 40, 50 dólares, mas eu vou postar de hoje a uma semana no grupo, prestem bem atenção, dicionários em PDF, grátis. Vocês precisam ter dicionários que vão lhe ajudar muito. Por quê? Porque os dicionários vão nos ajudar a conhecer a etimologia. Está aqui, ó. O que é etimologia? É a origem e a evolução histórica de um vocábulo, de uma palavra, não é? O desenvolvimento histórico de seu significado e seu uso no documento sob consideração.
Esta informação pode ser conseguida com a ajuda de bons dicionários. O uso de dicionários nos levará a notarmos cuidadosamente o significado da palavra sob consideração nos diferentes períodos da língua hebraica, aramaica e grega, e nos diferentes autores do passado. Então, o uso de dicionário, em alguns casos, vai ser uma chave importantíssima. Já ouviram falar da Bíblia palavra-chave? Bíblia palavra-chave. Ela é uma maravilha, mas você tem que saber usá-la. Se você tem essa Bíblia, sabe, ela é uma maravilha, mas eu vou ajudar vocês. Aquele que a irmã Kelly deve ter essa Bíblia. Eu vou ajudar vocês a como usar essa Bíblia. Ela realmente é uma Bíblia complexa, mas ela é algo fantástico. Quando você começa a usar essa Bíblia, você voa dentro da Escritura e se assusta com o que você descobre que essa Bíblia oferece. Então, você está ali, palavra-chave. Fica tranquilo, irmã Kelly, eu vou colocar uma postagem ou um tutorial, um vídeo tutorial pelo YouTube, como usar a Bíblia palavra-chave. É uma riqueza que vocês não têm ideia. Ninguém é obrigado a comprar, mas se você se anima lá na frente, fique à vontade. Interpretar sintaticamente. O intérprete deve conhecer os princípios gramaticais da língua nos quais o documento está escrito para, primeiro, ser interpretado como foi escrito. Aí nós temos um probleminha. Entender satisfatoriamente a língua portuguesa. Entre nós aqui, que difícil é a língua portuguesa. Meu pai! 27 estados, 27 sotaques, 27 gramáticas totalmente diferentes. Você ouve um amazonense e ele não entende um gaúcho. Você vai e conversa com um paranaense, ele não entende um goiano. Você fala com um mineiro, ele se atravessa quando conversa com um rondoniano, e assim por diante. É a mesma língua, mas regionalismos é que trava muitas das vezes o bom entendimento da comunicação. Vamos lá. A função das gramáticas não é determinar as leis da língua, mas expô-las. O que significa que primeiro a linguagem se desenvolveu como meio de expressar os pensamentos da humanidade, e depois os gramáticos escreveram para expor as leis e princípios da língua com sua função de exprimir as ideias. Para quem deseja aprofundar-se, é preciso estudar a sintaxe da gramática grega, dando o principal relevo dos casos gregos e ao sistema verbal, a fim de poder entender a estruturação da língua grega. Fique tranquilo que nós não vamos estudar isso por enquanto, só quem for partir por bacharel em teologia. Isso vale também para o hebraico e o aramaico do Antigo Testamento. E para concluirmos, vamos também conhecer os dois outros requisitos de suma importância no auxílio da correta interpretação do texto deste mencionado contexto. Vamos fechar com essas duas aqui. A lei da dupla referência. Este é mais um requisito que o intérprete necessita ter em conta. São textos que, ao mesmo tempo, abrangem um evento, fato, acontecimento e outro remoto. Vamos lá, vamos fechar em 7 minutos essa aula. Abra aí a sua Bíblia, nesses dois textos, Isaías 61, 2 e Lucas 4, 19. Se você puder colocar um marcador, um lápis, uma caneta, para ter aberto nos dois textos. Por favor, Isaías 61, 2 e isto. Isaías 61, 2 e Lucas 4, 19. Vou esperar rapidinho. Nós vamos terminar essa aula antes de 10h15. Né? Prometo que na próxima aula a gente não vai ser tão longo, mas hoje essa aula foi um pouquinho mais longa por causa da profundidade dessa matéria, que não teve como evitar sermos bem extensos, porém o mais explicado possível. Isaías 61, 2, procura aí colocar um marcador, tem os dois textos abertos ao mesmo tempo, e Lucas 4, 19. Vamos entender isso aqui. Isaías 61, 2. Apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar a todos os tristes. Ok. Lucas 4, 19.
apregou a liberdade aos cativos e dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos, anunciar o ano aceitável do Senhor. Minha pergunta, existe alguma conexão, existe alguma relação dos dois textos entre si, ou nós temos dois textos completamente estranhos, diferenciados no tema, no conteúdo? Sim ou não? Há algo parecido entre os dois textos? Há? O que nós podemos afirmar aí? Proclamar o ano aceitável do Senhor. Sim, mas do que se trata esse texto, se vocês já passaram por ele? Alguém se lembra do que se trata esse texto? Ou do que está falando esse texto? A graça de Deus, o Senhor Jesus, a salvação, um exemplo. Mas vamos ser um pouquinho mais específicos. Tudo bem, seria o resultado, mas há algo mais importante a avaliarmos dentro desses dois textos. O que nós encontramos de comum entre Isaías 61:2 e Lucas 4:19? Talvez vocês não se lembram, porque não leram o contexto. O que é o contexto? Os versículos que estão antes e depois. Já vou adiantar para vocês. Isaías 61, de 1 a 10, é uma profecia lançada pelo profeta Isaías 708 antes de Cristo. 708 anos antes de Cristo. Ok? Se quiserem anotar, então, Isaías 61, de 1 a 10, é uma profecia que Deus toma Isaías e ele profetiza falando de alguém. Isso no ano 708 antes de Cristo. 730 anos depois, 38 anos depois, essa profecia se cumpre. Como? Quando Jesus entra numa sinagoga em Jerusalém, dão a ele o livro da lei, e o que acontece? Aonde ele abre o livro? Aonde? Isaías 61. Isaías 61:2. E a profecia se cumpre como? Nele mesmo, naquele exato momento. Então, aí a semelhança. Isaías 61 fala da profecia e Lucas 4 fala do cumprimento. A parte, pastor, quando eles querem apedrejar ele, jogar ele sobre a ribanceira e que ele sai. Exatissimamente. Mas vocês entenderam a relação? Então, Isaías fala da profecia e Lucas 4 fala do cumprimento da profecia. Está bem entendido? Essa é a função da lei da dupla referência. Ela pega um fato lá no passado que vai se cumprir de uma certa forma onde? Em algum tempo no futuro. Agora, o outro texto é mais interessante. São 3 ao mesmo tempo. Vamos lá, já estamos em 10 e 10, mas eu tenho que fechar essa parte, que isso aqui é interessante demais. Gênesis 22:13, João 29 e Apocalipse 13:8. Meu Deus, isso aqui vai dar um nó bonito na cabeça. Gênesis 22:13. Procura aí colocar o marcador. Isso aqui é lindo, gente. Isso aqui é lindo. Quando você começa a entrar nessa profundidade, você não quer outra coisa. Vamos lá. Gênesis 22:13, Evangelho de João, capítulo 1, verso 29, e Apocalipse 13:8. Temos que terminar essa aula aqui hoje. Segura aí um pouquinho, eu sei que já passamos do horário, mas essa aula aqui hoje está falando forte. E Apocalipse 13:8. Estou aqui colocando a minha canetinha para a gente não perder o fio da meada. Maravilha! Vamos lá. Eu estou em João, qual que é? E o outro, Apocalipse 13:8. Vamos lá, então. João qual? João 1:29. Eu vou repetir os 3 textos. Gênesis 22:13. É o primeiro. João 1:29, Evangelho de João 1:29. E o terceiro, Apocalipse 13:8. Todos já conseguiram abrir? Todos? Maravilha. O Wince chegou lá? O Wince está lá. Está cavando. O irmão Kleber já está ali. Está com o dedinho do irmão Kleber. O irmão Kleber está lá segurando. Vamos lá, gente. Gênesis 22:13. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelas suas pontas, no mato.
E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu-o em holocausto em lugar de seu filho. Anotou? Segura aí. Vamos lá agora em João 1:29. Evangelho de João, capítulo 1, versículo de número 29. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Anotou aí? João 29. E agora fechamos com Apocalipse, capítulo 13, versículo 8, que diz: E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Perguntinha: o que existe de comum que liga esses três textos? Cordeiro. O Cordeiro. O Wince está ligado, gente. O Wince tomou o Red Bull com força hoje. O Cordeiro. Agora, essa pergunta aqui, vocês vão ficar assim, ó. Além do Cordeiro, tem algo muito mais chamativo entre esses três textos. Você consegue ver o que mais é chamativo? Tá certo, é o Cordeiro. Está falando clarissimamente. Mas tem algo aí que muito nos chama a atenção entre os três. Está em um deles, mas significa praticamente a mesma coisa, mas em um deles tem algo muito chamativo. Sacrifício? Mais do que isso. Os três falam de sacrifício, absolutamente. Mas dentre os três, há um texto, os três, que é bem chamativo. E a maioria não enxerga por causa da dificuldade da compreensão do contexto. Não, isso já disse, é o Cordeiro. Então, o Cordeiro está relacionado com quem? O Cordeiro está relacionado a Jesus. Jesus. A né? Jesus, perfeito. Que Deus tinha um plano de salvação, né? Excelente. Para poder salvar o povo, né? E excelente. Aqui foi quando ele proveu para Abraão, né? Excelente, excelente. Sacrifício para ele não ter que sacrificar o Isaac, né? E a irmã Kelly está quase respondendo a pergunta lá. A irmã Kelly está dando todas as dicas, só que estamos nos esquecendo de um importantíssimo detalhe. O Wince falou certo. Os três textos envolvem a quem? A pessoa do Senhor Jesus Cristo na figura do Cordeiro. Concordamos com isso? Mas dos três textos, tem um que trabalha um pouquinho diferente. Vamos ler lá, Gênesis 22, 13? Ai. Aí que a maioria não consegue enxergar. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou. E eis um cordeiro? E eis um cordeiro? É o que está escrito? Carneiro. Carneiro. Aí está o detalhezinho que a maioria não enxerga. Eis um carneiro detrás dele, travado pelas suas pontas no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro. 2 vezes o texto fala de carneiro, e vocês falaram cordeiro. Não está de todo errado. Só que desses 3 textos, só Gênesis fala de carneiro. Mas qual a diferença? O animal, Ricardo. Exato, a diferença está no animal, no uso do animal. Cordeiro, presta atenção, era para sacrifício em holocausto, para expiação de pecados. O carneiro não. Era para substituição do pecador. Por isso que João diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, porque Jesus é o único Cordeiro carneiro ao mesmo tempo. É o que entrega-se em holocausto e, ao mesmo tempo, nos substituindo. Já o Cordeiro lá de Abraão não pôde fazer o trabalho duplo de substituir e de expiar o pecado.
que, na verdade, quem seria o cordeiro nessa história de Abraão? O filho Isaque. Só que Deus não aceitou a morte de Isaque. Deus não aceitou o sacrifício de Isaque, porque não seria Isaque. Isaque seria apenas uma figura do que viria no futuro. Tanto que aparece o quê? O carneiro. E o carneiro veio também como... Esse texto também foi para testar a fé de Abraão. Exatamente, né? Porque Abraão sabia que Deus poderia ressuscitar o filho dele outra vez. Exatamente. Aí está o detalhe do carneiro. O carneiro ele implica em prova, teste para substituição. O cordeiro não, é entrega para sacrifício e perdão de pecados. Uau! Se você nunca percebeu isso, anotou? Anotou? Isso é lindo, gente. Isso é lindo. E pouca gente prega sobre a diferença do cordeiro e do carneiro nos sacrifícios lá do Antigo Testamento. Isso aí é lindo, lindo. Pouca gente prega. Só Hernandes Dias Lopes, que eu, há uns 10 anos ouvi ele pregar sobre isso, eu fiquei assim, uou, já sabia disso. Mas é a primeira vez que eu ouvi um pastor brasileiro falar sobre esse assunto. Para terminar, nós não vamos corrigir os exercícios, vou ter que postar, né, as respostas, ok? Ensino bíblico explícito e implícito. O ensino explícito é aquele que está presente, que está declarado abertamente no texto. Exemplo, o Senhor estava com José. Está bem claro, não temos dúvida. O ensino implícito é aquele que está presente no texto, mas não está abertamente declarado no texto. Um exemplo clássico. No livro de Esther não existe menção do nome de Deus. Alguém sabia disso? Você vai lá, lê o livro de Esther, não aparece de jeito maneira o nome de Deus. Não existe, gente. Incrível. Tem pastor que bate na cabeça. Não, ali, eu vou encontrar o nome de Deus aqui no livro de Esther. Só se for Esther apócrifo. Mas no livro de Esther não aparece o nome de Deus, mas Deus está bem presente ao longo do livro, exercendo o controle de todos os acontecimentos e livrando o seu povo. É igualzinho, por exemplo, você sabe que na Bíblia está a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas você não vai encontrar o nome Trindade. Alguém já encontrou na Bíblia? O nome Trindade não existe, mas a presença da Trindade está ali. Igualzinho, Santa Ceia. Você encontrou essa expressão na Bíblia? Santa Ceia? Não existe. Existe a mesa do Senhor, a comunhão do Senhor, a ceia do Senhor, mas a palavra santa, ela implica o quê? Separação, consagração. É uma doutrina implícita, mas é correto dizer Santa Ceia, embora não é bíblico, porque não existe essa expressão. Então, é um ensino implícito. Anota aí para terminar. Pastor, sobre isso aí, esse dia deu uma polêmica no grupo aqui, viu? Sobre canelinha de fogo, sapato. Aqui na Bíblia não está escrito isso. A irmã Kelly está jogando fogo agora no final da aula. Isso era para ter começado. Se a irmã começasse esse assunto no início da aula, a gente ia encaixar dentro da polêmica. Não é polêmica. Dentro da hermenêutica, não é polêmica. Canela de fogo. Não tem canela de fogo. Gente, se Elias ouve isso, ressuscita 2 vezes. Não, ele não morreu, não. Ele desce do céu. Que negócio de canela de fogo, gente? Só eu que fiz descer fogo do céu. Deixa quieto, gente. Vamos tocar nesse assunto, não, porque é complicado. Anote aí. Dever de casa. Você vai fazer os exercícios da página 27 ao 30. Você vai lá, página 27 ao 30. Todos os exercícios que tem lá, você vai fazer. E aí, pastor, como é que eu vou fazer? Você vai ter que ler, então, as páginas que estão no meio. Eu vou postar os exercícios daí, começando da página 11, porque já corrigimos os outros, correto? Já corrigimos os anteriores. Então, eu vou postar no grupo a foto das respostas daqui da página 11, na 12, página 13, da página 14, da página 15, da página 17 e da página 18 e da página 19. Mas você vai fazer para a próxima aula, a gente vai corrigir, tá? Os exercícios das páginas 27 à página 30. Mas no meio do caminho, vocês vão ter que ler o texto que está entre estas páginas. Do contrário, vocês não vão conseguir fazer os exercícios. Entendido? Combinado? Alguma dúvida? Maravilha. Gente, Jesus falou conosco nessa aula? O Espírito Santo falou alguma coisa para nós? Eu acho que sim. Se não falou, temos que pedir uma oração para conversão.
Porque, meu Deus, nós estamos entrando numa área profunda, nós estamos entrando em águas profundas. Né? Estudar essa matéria é entrar em águas profundas. Meus irmãos, vamos pedir para finalizar esta aula, nossa irmã Kelly, ela estará nos dirigindo uma palavra de oração, mas eu já quero agradecer de coração o esforço que a irmã Kelly colocou. Deus abençoe a irmã Kelly por tamanho esforço, também irmão Kleber, nosso irmão Fábio, nossa irmã Vanessa. Não consigo ver os dois separados. Gente, desculpa, Luiz. É difícil ver vocês dois separados. Eu conheci eles pessoalmente, né? Quando eu estive aí na área de Boston, eu conheci... Foi bonito, né? Aquele cafezão que eu não pude desfrutar muito, porque a gente estava numa pressa, né? O Ince, irmã Vanessa, irmão Fábio, o Abissai estava ali. Vamos ter que voltar e fazer de novo, gente. Vamos lá, quem sabe em novembro eu vou a Boston de novo. E nessa aí, acho que vou até puxar mais 2 anos. Quem sabe o irmão Kleber entra nessa? Estou pensando em puxar o irmão Kleber, né? Nós e o irmão Fábio prometeu churrasco lá. Agora é Deus usando o Ince. Gente, eu sempre soube que Deus usa muito isso. Agora Deus usou com força. Nós temos que pegar Só para informação de vocês, eu não jantei ainda. Não jantou, olha o pecado. Tem 2 picanhas assando. Irmãos, vamos mudar de assunto, vamos partir tem para a oração. Tem 2 picanhas no forno. Fica quieto, irmão Fábio. Nós estamos Vou mandar a foto aí, pode deixar. Faz isso não, irmão Fábio. Fica quieto, irmão Fábio. Vou cortar a conexão. Eu quero agradecer de coração, né, o entusiasmo que Deus tem dado ao coração de vocês. Continuemos orando por esta classe de quinta-feira. Eu ainda creio que por fé. Essa classe aqui vai crescer para a glória do Senhor nosso Deus. Lembre-se, sábado, dia 10, agora, às 9 da manhã, estaremos ali em Danbury, Connecticut, inaugurando o nosso segundo núcleo presencial. Eu sei que Deus está fazendo grandes coisas. Está tendo muita luta, mas tem muita vitória no caminho. Nossa irmã Kelly, nos dando graças, agradecendo a Deus pela aula de hoje. Obrigado pelo tempo de vocês, pela paciência. Passamos um pouquinho do horário, mas eu quero acreditar que valeu a pena termos passado nessa aula do horário, porque foi tudo muito proveitoso e que Deus seja glorificado. Irmã Kelly, nos agradecendo com uma palavra de oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigada, Pai, por mais um dia, Senhor, aqui em Tua presença, Pai, juntos com os irmãos, ó Deus. Em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço, Senhor, por estas horas, Senhor, de aula, Senhor, que aqui estivemos reunidos, Aleluia. Senhor, aprendendo mais de Ti, Senhor, porque a Tua palavra diz, Pai, que devemos crescer na graça, Senhor, e no conhecimento, Pai. Pai, implanta em nossos corações, Senhor, Aleluia. A vontade, Senhor, o desejo, Senhor, de conhecer mais de Ti, Pai. Glória a Deus, glória a Deus. Louva a Ti, Senhor, pela vida do pastor Luiz Prestes, Senhor, que está disponibilizando, Senhor, Aleluia. Essas horas, Senhor, do seu dia para estar nos ensinando, Pai. Glória a Deus. Pai, obrigado, Senhor, pela vida dos meus irmãos, Senhor, que estão presentes aqui, aqueles também que não puderam estar, Senhor, Deus, ou que estão desanimados, Pai, eu te peço em nome de Jesus. Reaviva o povo, Senhor. Reaviva, Senhor. Traz, Senhor, palavras, Senhor, de conforto ao nosso coração, Pai. Sim, ajuda-nos a permanecer, Senhor, na Tua presença, Pai. Não deixe, Senhor, que o dia a dia, Senhor, a correria, Senhor, do nosso dia a dia aqui nesse lugar, venha nos distanciar da Tua palavra, Pai. Aleluia. E deixar, Senhor, que venhamos deixar as coisas, Senhor, que importa mais a Ti, Pai, para poder focar nas coisas do nosso dia a dia, do nosso prazer, Glória Senhor. A Deus. Pai, ajuda-nos a buscar mais de Ti. Graças te dou, Pai, pela aula de hoje, pelas aulas que há de vir, Senhor, Aleluia. Pelas classes do pastor Luiz Prestes, Senhor. Senhor, que essa classe possa encher de alunos, eu profetizo em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que essa classe, Senhor, vai estar cheia, Pai. Tomamos posse, Vai Senhor. estar cheia, Senhor. Tomamos posse. Isso é só um momento, isso é fase, Senhor. Isso Glória é só uma etapa, Senhor, mas Glória isso vai passar em nome de Jesus. Serás tu Eu glorificado. creio, Pai, graças te dou e louvo a Ti, Senhor, em nome de Jesus, amém. Amém. Não se esqueça do nosso lema, mas antes quero agradecer a você que já fez o pagamento da mensalidade do mês de setembro. Muito obrigado a você que já fez e você que não fez, tem até o dia 30 de bom tamanho para assim fazê-lo, ok? Muito obrigado de coração. Nosso lema:
Seriedade. Compromisso. Disciplina. Seriedade. Compromisso. Disciplina. Seriedade. Compromisso. Disciplina. É necessário que ele cresça. E que eu diminua. É necessário que ele cresça. E que eu diminua. É necessário que ele cresça. E que eu diminua. E a Deus damos o que? A honra, a glória e o poder. Muito obrigado. Vocês são tremendos. Maravilhosos. Deus os abençoe. Bom descanso. Um ótimo final de semana. Até a próxima quinta, se Jesus não voltar. Obrigado por tudo. Pai do Senhor, Deus abençoe vocês. Deus abençoe.